Olá, eu sou Stephanie Serro, jornalista aqui na Pátria Invest, e hoje a gente começa uma série de entrevistas com executivas do mercado imobiliário. E começamos com o pé direito, Fernanda Mustaque, sócia do Mustaque Advogados, que contou pra gente um pouco da história dela, de como ela entrou nesse setor e também das perspectivas positivas do mercado imobiliário corporativo. Vamos conferir? Fernanda, queria super agradecer você ter aceitado o nosso convite de participar dessa nova temporada nossa chamada O Real Estate por Elas. Então, a gente vai contar um pouco de cada uma, né? Que você é uma referência para a gente. Então, a gente escolheu, vão ser mais ou menos umas 10 a 20 executivas do mercado que vão conversar com a gente. Fernanda, eu queria que você contasse um pouco da sua história, de como você entrou nesse mercado. Tá. Eu trabalhava em jurídico de empresa, mas uma trade de grãos. Quando eu saí dessa trade de grãos, uma amiga minha tem, né, que tá vivo, um irmão, que montou uma incorporadora com amigos, todos recém-formados, e começaram a me pedir ajuda. Então, eu comecei a fazer os contratos da área imobiliária de graça para ajudar a minha amiga que trabalhava com o irmão. Então, uma coisa bem de jovens, todo mundo tinha 22 anos de idade, todo mundo recém-formado e tal. Essa incorporadora começou a crescer, e aí eu comecei a trabalhar lá só de manhã. Aí Sim. depois eu comecei a trabalhar de manhã e à tarde. E eu gostei muito da área, porque primeiro que é algo que você visualiza no dia a dia, então onde você estiver, você tem direito imobiliário. Se você está no seu escritório, você está no empreendimento imobiliário, se você está na rua, você está no loteamento. Então, assim, direito imobiliário é algo que não tem como escapar dele. Então, eu comecei a me interessar bastante pela área e comecei a me especializar na área fazendo cursos e tendo contato com pessoas do mercado e tudo mais. Saí dessa incorporadora depois de 7, 8 anos lá, onde eu montei o jurídico da incorporadora e fui trabalhar num escritório de advocacia porque eu queria ter a experiência de ser a prestadora de serviços, não só a contratante. Sim. Nesse escritório, diferente da atividade de incorporar, né, que é compra de terreno, registro de incorporação, compra e venda, papapá, lá a gente fazia operações estruturadas. Então, lá eu aprendi um triângulo na operação, né, onde eu vejo a parte imobiliária, eu vejo também o societário como alternativa para desenvolver o direito imobiliário, e também o tributário, né? Que é algo que todo mundo almeja e é uma otimização para não gastar tributo de forma desnecessária. Então, essa estruturação eu aprendi nesse segundo escritório. E quando eu saí desse segundo escritório, já foi com a perspectiva de montar o meu escritório. Sim. Então, meu escritório faz 6 anos, né, que a gente tem o escritório. Comecei sozinha em home office, algo que na época era surreal e agora tá tão normal Sim. em home office, mas assim, às vezes eu tinha até vergonha de falar que eu trabalhava em home office, que parecia que eu não trabalhava, mas eu achava até que eu trabalhava mais. E depois de um tempo eu senti a vontade de ter um espaço comercial, aí foi o meu primeiro escritório de fato, com endereço comercial, e fui juntando pessoas que eu já conhecia no mercado, pessoas que eu achava que agregava, que me complementava, porque as minhas características não são típicas de um advogado. Então, assim, você pegar um perfil básico de advogado, eu não me encaixo naquele perfil. Então, eu procurei pessoas que me complementassem, então, pessoas que precisavam do que eu tinha de bom e eu precisava delas do que elas tinham de bom, e a gente foi montando a equipe. Então, hoje em dia, entra muita gente no escritório por currículo e tal, mas eu ainda privilegio, assim, quando eu penso em uma vaga, que eu tenho que contratar alguém, eu ainda penso nas pessoas que eu conheço o trabalho e conheço quem são. Então, o direito imobiliário veio assim, aí eu fiz especialização em direito imobiliário, fiz especialização em investimentos imobiliários na GV, organização de negócios imobiliários na GV, loteamento, shopping, porque cada dia aparece uma novidade. Sim. Então, a gente vai implementando e melhorando. Quer dizer, você caiu meio que não de paraquedas, mas você caiu de repente e se apaixonou pela área. Mas se eu for pensar no meu histórico de vida, eu sempre tive envolvida com o mercado imobiliário, porque o meu avô era um construtor. Entendeu? Meu avô construía casa, comprava terrenos e construía casa e vendia. O meu pai, por ter um pai construtor, sempre construiu também, por mais que seja médico. Então eu lembro assim na minha infância, eu em canteiro de obra.
Então, eu lembro que eu desenhei a planta do meu quarto. Meu pai falou: olha, você desenha a planta do seu quarto, eu desenhei a planta. Então, assim, eu acho que no fundo eu ia cair no mercado imobiliário qualquer carreira que eu escolhesse, entendeu? Eu ia aparecer no mercado imobiliário de alguma forma. E foi pela carreira jurídica, mas eu com certeza terminaria no mercado imobiliário. Você falou que você tem características diferentes de uma advogada comum. O que você sente dentro de você que as outras advogadas, que outras que estão nesse mercado não têm? Você falou que você é um pouco diferente, você vê umas coisas diferentes em você. Eu tenho uma amiga advogada que era uma pessoa, tipo, já estava diretora de empresa na parte jurídica, de uma empresa de capital também, e ela largou tudo e ela virou coach. E aí, de vez em quando, ela fala as coisas que eu considero, acho engraçado. Ela fala: Fernanda, você é você, não importa onde você esteja. Então, isso já é diferente. Então, se você me encontrar trabalhando, ou me encontrar numa festa, ou me encontrar no final de semana, o meu comportamento, a minha fala, a minha espontaneidade, eu não consigo controlar. Então, eu sou eu 100% do tempo. Isso já é algo atípico. Segunda coisa, o lado comercial, para mim, é muito forte. Então, eu me acho uma pessoa assim, eu fecho negócios. A minha técnica, se eu fosse excessivamente técnica, eu não conseguiria desenvolver esse lado comercial tão forte. Por quê? Porque quando você é muito técnico, aquilo te cria um bloqueio, na minha opinião. Então, uma pessoa muito técnica, que quer estudar os assuntos com grande profundidade e tal, ele começa a achar mais dificuldade. E eu olho tudo com muita facilidade. Então, no escritório, eu brinco assim, que eu crio o que eu quero e eles têm que se ferrar para conseguir fazer. Então, mas se eu levar eles todo mundo para a reunião, talvez aquela ideia que eu tive, que parecia surreal, não ficaria em pé, porque eles iriam impedir aquilo de acontecer. Sim. Então, assim, eu vejo que eu tenho esse lado comercial muito mais forte do que meu lado jurídico, o que não é normal. Eu sou uma pessoa informal, então não é só questão da espontaneidade, eu também sou informal. Sim. Então eu não consigo responder um e-mail gigante para te falar sim. Eu respondo sim. Excessivamente prática e objetiva, então eu tenho até apelido no escritório, porque elas falam: nossa, você é tudo muito prático, porque é aquilo, não tem muita enrolação. E o advogado, a maioria do advogado, ele tem uma certa, não é prolixo, mas ele escreve mais, ele demanda, ele explica as coisas com mais detalhes. Eu não, eu sou bem curta. Você acha que esse seu lado vendedora, que você falou que você vende muito bem, vem do seu emocional pelo trabalho da sua família? Não, eu acho que é porque eu realmente me divirto. Então, para mim, assim, uma reunião é um lugar de diversão. Eu não consigo enxergar aquilo como trabalho. E Sim. quanto mais difícil a reunião, mais eu me divirto. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas que estejam numa reunião comigo ou que participem de algum trabalho, eles sentem isso. E eu trago para eles uma abertura que talvez eles não teriam com outro advogado. Então, como eu estou me divertindo, todo mundo participa dessa diversão. É muito. Uma vez, no escritório que eu trabalhei, nesse escritório que eu trabalhei, que trabalhava com estruturas, era por equipe, né? E cada pessoa dentro da estrutura tinha uma função determinada. Então, se você é advogado júnior, você tem que fazer isso. Se você é advogado pleno, tem que fazer aquilo. Se você é advogado sênior, tem que fazer aquilo. E aí eu virei na minha equipe e falei para o pessoal: gente, mas assim, vamos fazer o que a gente é melhor. Então, se você é melhor em escrever, você escreve. Se eu sou melhor em reunião, eu faço reunião. O objetivo não é atender bem o cliente. Sim. E essa foi uma premissa que eu levei para o meu escritório. Eu falo: gente, não tem essa aqui. Qual é a sua facilidade? O que você gosta de fazer no ambiente jurídico? Tem advogada que fala: putz, eu prefiro trabalhar olhando para a parede e ninguém me ligando. Ótimo. Você vai fazer o que você faz bem. Não vou forçar alguma coisa que você talvez nem queira ser forçada agora. Eu quero desenvolver o meu lado tal, então vamos comigo para a reunião. Quer desenvolver? Vamos. Então, eu acho que, assim, é uma das características que a gente foi desenvolvendo dentro do contexto do escritório, mas é esse o diferencial. Praticidade, e dá para perceber também que você é muito carismática. Isso deve ser muito bacana para você no mercado. O pessoal fala assim: você se acha, Fernanda? Eu me acho, eu sou carismática, eu gosto de pessoas, todo tipo de pessoa. Eu acho pessoas uma das coisas mais interessantes que tem.
Porque cada um tem o seu tipo, né? Suas vontades, cada um tem história. Eu gosto de saber as histórias das pessoas. Muito bacana. Você falou do seu escritório. Qual que é o momento do escritório em relação ao Brasil? A gente trabalha, tem uma área específica que a gente trabalha, que é loteamentos, que a gente envolve o país inteiro diretamente, né? Então, a gente consegue perceber as características do que está acontecendo em cada região, movimentos e tudo mais. Muitas vezes, o escritório de advocacia é um termômetro do que vai acontecer. Por quê? Porque antes de ser qualquer coisa ser desenvolvida de fato, começa numa pré-análise de um imóvel, de um terreno, num memorando de entendimento de uma futura estrutura, numa parceria entre empresas, numa sociedade. Então, a gente sempre sente antes o movimento que vem por aí. Eu falo assim, aproveitem a gente como advogado, não só para advogar, mas aproveitem a gente como advogado para a gente também dar um parâmetro do que está acontecendo. Então, assim, as minhas perspectivas são muito boas. Eu acho que em outubro vai ser, assim, um mês incrível. Ainda mais para o mercado de capitais, tipo, que envolve fundos imobiliários, as securitizações. Então, assim, a gente está vendo as coisas acontecer, todo mundo se preparando para outubro. E eu acredito que não vai ter jeito, assim, não vai ser o Covid que vai acabar com o mercado, isso não existe, porque o mercado imobiliário não tem fim, não tem, todo mundo sempre vai morar em algum lugar, sempre vai trabalhar em algum lugar, a escola do filho fica no imóvel comercial, é inevitável. Então, eu acredito muito no mercado imobiliário, eu acho, sim, que a gente vai se restabelecer, eu ainda acho que das atividades que sofreram na pandemia, a nossa foi privilegiada, a gente não teve impedimentos para funcionar, tá? Então, assim, os prédios, as construções, não teve, ao contrário, elas estavam liberadas, lógico, né? Com todos os cuidados, restrições e tudo mais, mas podia acontecer. E as pessoas deram mais valor à casa, porque antigamente a gente dormia em algum lugar. Verdade. E agora a gente vive na nossa casa. Então, eu acho assim que, mas os escritórios vão ficar mais vazios. Não vai, não vai, porque assim, esse negócio vai acabar, o escritório, não existe isso. Ninguém é feliz 100% em home office, gente. Não dá, a gente precisa de gente. E existe um mundo de trocas de informações que não é do que eu falo. Então, assim, a gente está aqui no Zoom, eu nem consigo olhar no seu olho direito. Por quê? Sim. Porque se eu olhar para frente, eu estou olhando para a câmera. Se eu olhar para você, eu estou olhando para o lado. A gente tem uma troca limitada. Se a gente estivesse ao vivo, a gente ia ter uma leitura corporal uma da outra muito mais interessante e mais genuína. Então, assim, vai todo mundo animado, todo mundo em love com o home office, mas depois vai passar essa paixão, vai chegar um pouco de realidade, e a realidade vai ver que esse 100% de home office não vai ocorrer. O que significa que o mercado imobiliário, também no ramo de escritórios, vai continuar bom. Loteamento, gente, não dá nem para falar, porque loteamento assim bombou. Todos os clientes meus que eu perguntava como está o seu negócio, eu bati metas. Incrível. Venda de lote é venda de uma futura casa, né? Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. O que a gente quer agora? A gente quer casa, quer quintal, quer espaço, quer tomar sol, quer segurança. Então, eu acredito demais no mercado imobiliário. Acredito mesmo. Mas você acha que a pandemia, então, de certa forma, beneficiou esse mercado? Pelo fato das pessoas estarem mais em casa, tal, pensarem mais naquele local? Então, eu não sei se eu posso usar beneficiou, mas eu acho que trouxe mudanças e trouxe mudanças que a gente consegue ver como positivas. Sim. Porque ter quedas de venda igual teve durante o mês de maio, se eu não me engano, acho que foi abril e maio, foi meio assustador, assim. Porque abril e maio, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia se tinha emprego, se não tinha emprego, como é que ia ser, que o governo ia ajudar, o governo não ia ajudar. Então, teve esses 2 meses onde as pessoas ficaram reticentes, mas depois elas se soltaram e aprenderam coisas novas. Acho que todos nós, né, aprendemos coisas novas nesse período. Então, para você, você falou sobre outubro. Você acha que outubro é quando o mercado realmente vai ferver de novo, talvez? Seja isso? Eu acho mesmo. E se você acompanhar os números do que vem acontecendo no mercado de capitais, você vai ver que outubro é o mês, porque já está um escalonamento de crescimento. Então, a gente teve um lado negativo aí, que foi as renegociações de locação, né? Sim.
Mas eu acho que, até escrevi um artigo sobre isso, eu acho que assim, não sendo oportunista, as renegociações são justas. Então, assim, para quem precisa, renegociar é justo, mas isso gera uma queda de renda. Então, eu acho que todo mundo ficará um pouquinho mais pobre depois da pandemia. Por quê? Porque teve uma queda de renda. Uhum. Mas acredito que a gente vai alcançar de novo, em um período muito mais curto do que se imagina, o que a gente tinha antes. Perfeito, Fernanda. Quero te agradecer mais uma vez por ter batido esse papo com a gente. E sucesso, né? Sempre. Obrigada mesmo pelas suas palavras, pelas suas respostas. Foi incrível. Obrigada. Obrigada mesmo, querida.